pessoal, mais um Fisiotalks hoje, Mariana Montarroz aqui com vocês. E eu tô com um convidado maravilhoso. Esse homem é um evento. Meu Deus. É Alexandra Araújo, fisioterapeuta e jornalista, porque os meus convidados são assim, tem que ter sempre um toque especial. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito delicado, que uma especialização em cuidados paliativos, e eu acho de suma importância a gente buscar esse cuidado humanizado, né? E como isso vai impactar, de fato, na qualidade de vida dos nossos pacientes, não é mesmo, Alex? Me conta aí como é que tá. Nossa, eu estou muito feliz com o convite, muito honrado de estar aqui, de verdade. De conhecer essa persona que é linda, Ai, uma energia maravilhosa. eu que virei fã do menino. Olha, no primeiro oi, eu disse, pronto, tô fã. Ela que é um evento, na verdade, eu fico feliz de estarmos somando, né, Com certeza. somando na fisioterapia, né, e falar sobre essa temática mexe muito comigo, porque mexe na nossa camada de ser humano, né? Exato. E quando a gente fala de humanização, a gente fala para além de um sorriso, de um abraço, a gente fala da ciência também, né? A gente está falando de ciência, Com certeza. a gente está falando de uma teoria que existe e que deve ser aplicada, né? Os estudiosos estão aí para respaldar essa prática e nós precisamos falar, nós precisamos praticar. E eu sempre digo nas palestras que eu sei que na maioria das vezes falar sobre humanização se torna um pouco chato, né? Porque a gente vê a cara do público, né? Mas é necessário que a gente bata nessa tecla. Parece aquela historinha da vovó, assim, rindo da carochinha, né? Isso, exatamente. E a gente precisa falar, enfatizar essa temática para que as pessoas possam entender essa responsabilidade, porque é uma responsabilidade. Talvez, inclusive, que nós precisamos ter. Isso já é até um alerta, né, Alex? Eu vejo muito assim, os profissionais de saúde meio endurecidos, né? Sim, a gente vai sim. tão em cima ali do fisiológico, da ciência, e esquece que o ser humano é uma caixinha de emoções, Exato. né? De histórias, de tanta coisa que a gente tem que considerar ali, não só a doença, não isolar o paciente, né, para um HD, vamos dizer assim, né? Uma história clínica só. Exatamente. E quando a gente fala de humanização, a gente fala de olhar o indivíduo na sua integralidade, né? Com certeza. Então, eu preciso deixar de olhar só a doença, só a patologia, e entender que existe um indivíduo envolvido nesse sistema, nesse processo, que precisa ser visto como um todo. E nós, enquanto fisioterapeutas, que temos esse contato direto com o paciente, mais ainda, né? Porque a gente não vai só tratar com base na ciência do movimento, mas na ciência que envolve todas as esferas que esse indivíduo está inserido. Tem dia que eu digo assim, hoje eu fui mais físio, mas tem dia que eu sou mais terapeuta. E que faz parte desse nosso contexto, né? A gente ter esse olhar integral do paciente, porque, por exemplo, muitas vezes a gente recebe um paciente no nosso consultório que tem determinado diagnóstico clínico, e que a gente faz todos os protocolos necessários para o seu problema e não conseguimos a evolução que esperamos dentro do contexto do protocolo que foi estabelecido. Porém, quando nós vamos ver as outras esferas que esse indivíduo está inserido e, por exemplo, o fator emocional, nós vemos o quanto que o paciente está prejudicado emocionalmente e que isso interfere diretamente na sua condição clínica e na sua evolução. Então, se nós, enquanto profissionais da saúde, não tivermos essa habilidade, capacidade e sensibilidade de identificar as demais necessidades que o indivíduo está inserido, a gente não vai conseguir prestar uma assistência totalmente eficaz e de total qualidade, né? Então, olhar o indivíduo como todo vai fazer com que ele seja parte desse processo de tratamento, porque é importante a gente dizer que o paciente, ele é peça-chave no tratamento, né? Com toda certeza. A gente não pode ter só a história clínica como peça principal. Isso. O paciente, ele é peça-chave no tratamento, ele né? não é um coadjuvante, né? Exatamente. Ele é realmente então, o personagem eu costumo principal. dizer para os meus pacientes, Mari, que 70% é ele responsável e 30% sou eu, profissional da saúde. Então, se eu não coloco esse paciente como protagonista do tratamento, eu não vou conseguir ter um tratamento eficaz, né? Vai ficar algo faltando. E aí, quando a gente linka para essa parte
do quanto que isso impacta positivamente na vida do paciente, e a gente faz um comparativo. Eu pego um paciente que ele recebe todas as informações necessárias do que é feito para o seu tratamento, ele é escutado, ele tem, É isso que né, é, né, o essa ponto-chave, é a né? escutativa. Então, o paciente chega no seu consultório, ele é escutado, ele tem o seu momento de fala, ele tem o seu momento de Isso. ouvir, ele é colocado como protagonista. Nós temos essa primeira persona, esse primeiro E profissional. importante ressaltar, Alex, porque não significa que a gente vai estar jogando a responsabilidade do tratamento naquele paciente. Exato. Porque ele já está fragilizado pela condição que ele está vindo, né? Mas é a gente colocar ele ali na importância de que não adianta eu traçar um objetivo meu, que eu acho que é importante para ele alcançar. É perguntar a ele qual seria o objetivo que ele quer alcançar. Quais as perspectivas desse paciente quando chega no seu consultório? O que é que ele pensa do futuro dele enquanto paciente? Então, isso são falas importantíssimas nesse momento. E até para esclarecer de até onde a gente vai conseguir a evolução, até onde a gente vai conseguir, né, de retorno, seja de movimento, ou seja de alívio de dor, seja, Exatamente. E aí, o meu trabalho, eu publiquei um artigo que ele fala sobre a comunicação do profissional fisioterapeuta versus paciente. E nesse trabalho de pesquisa de campo, eu queria identificar justamente o déficit dessa comunicação que diz respeito ao tratamento que vai ser realizado com o paciente. E o achado realmente foi o que eu imaginava, que infelizmente a maioria dos pacientes não recebiam informação do tratamento que estava sendo proposto para a sua saúde. E aí vem a frustração, e aí vem a fisioterapia é chato. Exatamente, né? Eu tenho que fazer não sei quantas sessões. Isso. E aí, quando a gente vai para as diversas literaturas que nos fala que o paciente ele precisa ser protagonista do tratamento, que isso faz com que o paciente evolua de modo mais eficaz, como é que eu posso pegar um paciente e não tratar ele de forma integral e não tratar esse paciente como protagonista do seu percurso de assistência fisioterapêutica? Então, quando a gente faz isso, a gente tem um posicionamento desse, a gente está negligenciando a importância do paciente nesse processo e é um desrespeito, né? A gente infringe a ética profissional. Então, o paciente ele deve ser colocado como protagonista. E não sou eu que estou dizendo, não é você que está dizendo, né? Não. Os estudos estão aí nos mostrando sobre isso. E nós precisamos ter esse paciente como protagonista para que ele possa ter a evolução. Sobretudo, ele tem o direito de ser escutado, né? De se sentir acolhido, né? Porque não é só tratar o problema. O paciente ele precisa ser acolhido. Como você falou, ele tá com fragilidade, ele está frágil, né? Está vulnerável. Então, ele chega numa consulta, como eu dei aquele primeiro exemplo, eu tenho um paciente que ele não recebe as informações, ele não sabe o que vai ser feito com ele. E eu tenho outro que ele recebe todas as informações, que ele sabe o que está sendo feito com ele. E nesse contraponto, os estudos nos mostram que o paciente que ele recebe toda a orientação e é colocado como protagonista, ele evolui muito mais rápido do que aquele que não sabe o que está sendo feito com ele. E a gente ainda se pega numa realidade em que isso não é praticado. Né? Esse artigo está disponível, Alex? Está disponível. Então, a gente consegue colocar o link dele aqui no vídeo, perfeito. A gente consegue colocar. E aí, quando a gente parte desse pressuposto de que existe todo esse trabalho científico, né, que endossa, que fala, que é necessário ter o nosso paciente como protagonista. E quando a gente vai para a prática, para o dia a dia, a gente vê que isso foge, isso... Nossa! Né? É triste. Com certeza. E a gente vê o quanto que isso afeta a qualidade de vida do paciente. Exato. Porque os relatos que eu recebo diariamente que eu não fui escutado, eu não tive meu momento de fala, isso me deixou muito triste. Então, a tristeza é algo que afeta a qualidade de vida do meu paciente. É como se o ego profissional tivesse acima do querer do paciente, né? Exatamente. É a pessoa dizer assim, não, você vai fazer tal coisa, a gente vai alcançar tal objetivo, porque para mim, enquanto profissional, eu que vou ter o sucesso, e o sucesso não é nosso. Né? Quando a gente trata de um paciente, não é sobre a gente, é sobre o paciente. A gente precisa ter essa humildade, né, em traçar aquele cuidado e esquecer ali de que a gente está como uma peça de serviço. A gente está para servir ao paciente. Não é o paciente que vai servir ao nosso ego de vou alcançar ali, vou fazer ele acontecer. E quando, de repente, aquilo ali não vai ter menor sentido para o paciente. Isso está muito relacionado com a busca do profissional
do seu sucesso pessoal. Sucesso. Né? Olha essa tal dessa palavra de sucesso. Do seu sucesso profissional, que na verdade está muito relacionado com o seu ego pessoal, com o seu sucesso pessoal. Então, e aí quando a gente veste essa armadura, a gente desconsidera todos os outros critérios que enfatiza a assistência humanizada, o protagonismo do paciente, a relevância do que ele entende, do que ele acha dentro desse processo. Um exemplo dentro do Pilates clínico, que é uma das minhas práticas, né, na saúde, existem pacientes que não conseguem realizar determinados movimentos. Sim. Né? Doutor, hoje eu não consigo realizar esse movimento. Então, eu sei que dentro da ciência que aplico, existem várias outras variações e adaptações. Aí sim é que está a sua expertise, né? Em você adaptar aquela condição. Então, eu condição. preciso adaptar para a realidade do meu paciente. Não posso desconsiderar essa fala dele, simplesmente dizer, certeza. não, mas você vai fazer esse mas movimento o senhor sim. precisa fazer esse movimento, né? Senão não vai ganhar. Então, eu não posso desconsiderar a fala do meu paciente. Ele precisa ser escutado. Ele precisa ser levado em consideração a sua fala. Então, a gente perde isso muito no dia a dia. E quando eu estou em congressos, que estou palestrando, quando eu sou convidado, as pessoas sempre vêm com uma palavra que é tipo... Eu quero que você traga, assim, o segredo, a chave que lhe trouxe até aqui. Eu digo, eu vou falar com base na ética e humanização, que é a minha expertise de toda uma vida. Mas, na verdade, Mário, não existe uma chavezinha, não existe um segredo. O que precisa ser feito, o que é para ser feito, né? A gente não precisa... adianta querer uma receita de bolo. Não adianta. Tem. Não então, existe. Quando eu termino a fala, e é bem engraçado que eu digo assim, eu sei que vocês estavam esperando, eu dizia assim, olha, faça isso que vai ser a virada de chave. Mas, na verdade, o que eu tenho para dizer para vocês aqui, façam o que é para fazer. Olhe o seu paciente como um todo. Né? Escute o seu paciente, porque a gente tem muito que aprender com o nosso paciente. Muito, nossa! Né? A gente tem da anatomia, a gente tem da fisiopatologia, mas a gente não sabe do dia a dia do nosso paciente. Exato. E a história de vida do paciente diz muito pra gente. Muito. E soma no processo de tratamento. E ainda digo mais, não só o paciente. Uma coisa que eu aprendi muito com os cuidados paliativos é o quanto a gente considera a família. Exatamente. O meio em que aquele paciente está, a história de vida que aquele paciente traz com a família. Né? Então, até a escuta da família, por exemplo, se é um idoso, se a gente, de repente, né, eu lido mais com pacientes realmente já num processo de doença crônica, né? Muitas vezes acamado. Então, assim, eu preciso entender qual a necessidade daquela cuidadora, né? Qual é o objetivo, o que é que está dificultando que é o contexto que ele está inserido, dele. Né? Que é o contexto que ele está inserido. Uma vez foi bem engraçado, eu ministrando aula na pós, e a aluna disse assim, mas professor... eu vou ter que lidar com a família. Você vai ter que lidar com a família, porque a família faz parte do processo. Porque você está lá 2 vezes, 3 vezes na semana. E quem está os demais dias são as famílias. A família. Essa é a família que vai estar lá do lado. Inclusive, orientar essa família. Inclusive, você precisa, enquanto profissional da saúde, orientar essa família de como lidar com o paciente, de como ser um ajudador no processo de tratamento fisioterapêutico, porque a gente precisa desse suporte, porque a gente só está 2 vezes, 3 vezes na semana. E é outra situação que a gente tem que ter muito respeito, né? Não adianta você chegar e dizer àquela família como cuidar, não. Exatamente. Você tem que ouvir como é que aquela família cuida e com toda a sua questão profissional, né? De ir adaptando e ir realmente orientando para as formas corretas o que tiver errado. Exatamente. Mas não é dizer, não, mas desse seu cuidado aqui não tá certo. Não, tá certo sim, querido, porque é ele quem cuida. E que tá funcionando até agora. E tá funcionando. Agora você... precisa ajustar, né? Vai ajustar. Então, orientando. A gente precisa chamar a atenção e a gente traz essa temática para que os profissionais e acadêmicos que estão no processo de formação entendam que o paciente ele é um ser integral. Exato. E que ele está inserido em diversas esferas da sociedade. E que nós, enquanto profissionais da saúde, precisamos entender sobre essas esferas. Porque como nós vamos conseguir tratar o paciente na sua integralidade se não o conhecemos? Exatamente. Então, se eu não sei avaliar o meu paciente, eu não consigo tratar. Não é receita de bolo. Né? Eu não vou chegar meu paciente com dor, vou colocar ele no TENS. Às vezes ele não precisa fazer o TENS, ele precisa fazer uma mobilização, ele precisa fazer um movimento que vai melhorar, porque o movimento também trata dor. Né? Eu estive em uma reunião clínica na Unicamp. E na reunião a discussão foi sobre tratar com movimento.
Né? Então, meu paciente vai chegar com dor e, a depender da minha avaliação e de que nível de dor esse meu paciente está inserido, eu vou tratar com movimento, sim, porque o movimento cura. Com certeza. Movimento cura, então a gente precisa sair dessa esfera Somos de que... máquinas de movimento, né? Então, a gente precisa olhar o paciente como um todo, avaliar esse indivíduo para que a gente possa, de fato, ter um protocolo assertivo, né? E que possa ser eficaz para o nosso paciente. E que quando a gente coloca ele dentro desse processo de escuta ativa, de entender das esferas que ele está inserido, o nosso paciente, a evolução dele assim, é surreal. Verdade. E é notória, né? Mas quando a gente negligencia isso, a qualidade de vida do nosso paciente é afetada. Né? O nosso paciente ele não fica feliz, ele não está satisfeito. Exatamente. E nós sabemos que os fatores emocionais implicam diretamente na condição física do paciente. Absolutamente. Até para cooperar com a terapia, né? A partir do momento que ele vê que aquilo ali está fazendo sentido para ele, né? Ele realmente se sente o protagonista daquele tratamento. Ele vê que você entendeu qual é a necessidade dele, né? Você entendeu não só a dor física, como realmente, né, essa questão do objetivo dele, o que é que faz sentido para ele ainda, né? E aí você começar a tratar... Mesmo que depois você sabe que ele precisa realizar tal movimento, ele precisa voltar a ter autonomia de alguma coisa. Mas antes disso, você buscar ali primeiro o que faz sentido para ele, né? E aí também com uma conversa, né, com a orientação correta, a gente consegue mostrar a ele né, que evolução, o nosso... né? também vai fazer sentido para aquilo ali mais para frente, né? Exatamente. Faz muito sentido. E outra coisa que eu observei muito também, a gente fala muito na pós, é uma pós-multi, e aí a gente tem médicos, né, na turma, e as professoras falam muito assim, médico se forma para tratar doença, não para tratar a pessoa, não para perder a pessoa, não sabe lidar com a morte. Né? A gente tem muito disso. Eu, atualmente, né, trabalho em emergência e, de fato, a gente não está ali para lidar com a morte. Sim. A gente já chega assim, ó, no meu plantão ninguém morre, né? Já é o contrário. Mas a gente precisa também aprender a lidar com esse fim da vida, com esse momento, exatamente, com esse momento de finitude e não pode perder a humanização nesse momento, né? Porque muitas vezes, por exemplo, não vou nem chegar nesse contexto para não ficar uma coisa pesada. Para mim não para mim é muito natural, mas para a gente não pesar tanto a conversa, vamos voltar um pouco para essa questão clínica mesmo. Se chega uma esposa e aí diz, poxa, doutor Alexandre, eu preciso que meu marido faça isso, aquilo, é muito trabalhoso levar ele ao banheiro, parará. Então, você tem que considerar isso também, né? Isso. E, ao mesmo tempo em que você está ali tentando ajustar toda a rotina daquela casa, né? Você acolhe também aquela família, e aí, muitas vezes, o paciente se sente um peso daquele cuidado e aí ele diz, não tenho mais jeito, eu não quero mais fazer isso. Então, realmente, é um contexto muito maior. Né? Se a gente for com uma visão de protocolo, de doença, né? E de um objetivo nosso, sem entender todo esse contexto, de fato, a gente não vai ter esse sucesso que todo mundo procura. E por isso que não é uma chavezinha que a gente vai girar e vai, agora só sucesso. Porque... se a gente vem de um histórico que estamos negligenciando, que é de base, que é uma assistência humanizada e olhar o indivíduo como um todo... Exatamente. Não existe um segredo. A gente só precisa fazer o certo, né? E que, infelizmente, na maioria das vezes, não está sendo feito o correto, o ideal para uma assistência humanizada. E aí, o que é que acaba acontecendo, ironicamente? Os profissionais que prezam pela assistência humanizada, que eticamente falando e moralmente falando é o correto, se destaca, socialmente falando, e os outros ficam querendo entender o porquê que determinados profissionais se destacam no contexto social, mas a gente só está falando o que é necessário. Né? Eu costumo até dizer, às vezes, meu Deus do céu, às vezes eu fico até assim, me chama para o evento e eu digo, olha, eu vou, mas eu tenho uma condição. Eu preciso falar sobre humanização. Perfeita. Eu preciso falar sobre humanização. Porque não dá para falar só sobre doença. E olha só, a gente não está falando aqui humanização, é pegar na mão do paciente, chamar o nome dele no diminutivo. Mal falamos sobre isso aqui. E dona Florzinha e dona Menininha, não é sobre isso, não. A gente está falando, de fato, de cuidado. A gente está falando... né, de terapia. A gente não está falando de ser fofo, não. Humanização não é ser fofo, não. Exatamente. Né? E é você aplicar a ciência de forma assertiva,
né? E numa contextualização muito mais ampla. São muitas camadas dentro desse contexto, né? E que nós, profissionais, temos o dever, a obrigação Exatamente. ética e moral de olhar o indivíduo dessa forma. A gente não tem escolha, né? Se você quer ser um profissional da saúde ético, que preza pela moral e que quer ter o paciente num contexto de evolução efetiva, você precisa olhar o paciente como um todo. Não dá para segmentar. Exatamente. Quando você falou essa questão da pós, que tem médicos, né, e que eles não são preparados para tratar a doença, né? Fisioterapia também, porque a gente passa a gente passa a graduação só vendo doença. É só doença, é só doença, é só doença. Vamos tratar a doença. E tome aparelhos e mais aparelhos, né? Então vamos tudo tratar tem a doença, solução. mas se o indivíduo ele está inserido em várias esferas da sociedade, e isso, quem está dizendo não é Alexandro, né? Isso está dentro do conceito do que é humanização, né? Então, como que eu vou conseguir? Exato. Inclusive, trouxe agora, né, essa questão da espiritualidade, né? Como estão considerando até essa... A fé, com isso. certeza. E já tem muitos trabalhos falando sobre isso, né? Inclusive, um grande amigo que é parceiro, o Luiz Severo, que é neurocirurgião, e a gente tem essa parceria com pacientes, e ele tem muito essa visão, e tem saído muitos estudos sobre a espiritualidade, sobre a fé, dentro desse contexto do tratamento do paciente. Isso. Então, não tem como a gente fazer essa dicotomia de que existe olhar só a doença, olhar só o ser humano, olhar as esferas que ele está inserido. Não tem como. A gente precisa entender que é um ser integral e que ele precisa ser visto e assistido na sua totalidade. Isso não quer dizer que nós, como fisioterapeutas, vamos ser psicólogos ou médicos da dor. Não. Isso quer dizer que nós precisamos ter um mínimo de capacidade e sensibilidade de dizer, ó, você está passando por esse processo, a sua questão emocional está afetando, você precisa ser acompanhado por um psicólogo. Exato. Você precisa ser visto pelo médico da dor. Era isso que eu ia dizer. Né? Inclusive, sobre isso, né? Quando você vê que aquilo está influenciando de fato, você... Isso. A gente não estudou sobre, mas a gente consegue identificar que algo não está, né, equilibrado. Então, encaminhar um colega, buscar, né, orientar um outro. E até mostrar ao paciente, olha, seu fulano, é o seguinte, isso aqui, o senhor está percebendo, a gente precisa, assim... Então, assim, de alguma forma, conversando com o paciente, porque vai ter paciente que vai ter resistência com certas outras terapias, né? E eu vou fazer um link bem... Pode se tornar até uma fala um pouco pesada, mas que acontece muito no nosso meio da fisioterapia. De acontecer de profissionais fisioterapeutas recebe o paciente, olha ele só como uma doença, não consegue resolver o problema dele, porque só viu ele dentro daquela esfera, e diz assim, volte para o seu médico, porque eu não tenho mais o que fazer. Isso não existe. Trabalhar em equipe é uma coisa. Colocar a sua responsabilidade profissional para outro profissional é outra. Então, a gente não pode deixar de assumir a nossa responsabilidade enquanto profissional, sobretudo profissional da saúde. Quando a gente diz profissional da saúde, a gente precisa ver o indivíduo como um todo e direcionar. Então, a gente precisa trabalhar em equipe. Mas não quer dizer que eu vou sair de cena. Exatamente. Eu já recebi pacientes que teve profissional fisioterapeuta que saiu de cena e disse que não tinha mais o que fazer. Sempre tem o que fazer pelo paciente. Principalmente o paciente com dor crônica, gente. Né? Então, assim... Inclusive, esse é nosso lema nos cuidados paliativos. Porque acham que o paciente que chegou em cuidados paliativos não tem mais o que fazer. Vamos colocar em cuidados paliativos. E sempre tem. E tem muito o que fazer. Quando eu falo que eu estou com um paciente paliativo e eu posso proporcionar conforto para ele dentro da realidade dele, eu já estou fazendo, eu estou cuidando. Com certeza. Né? Eu estou cuidando. E para que eu possa cuidar e proporcionar conforto para esse paciente, eu preciso de recursos. Então, isso está dentro de um processo de cuidado e tratamento também para o meu paciente dentro da realidade dele. Mas nós não podemos nos isentar da nossa responsabilidade e repassar para outro profissional. Inclusive, enquanto essa história também da responsabilidade, ao mesmo tempo de dizer assim, eita, aqui, seu fulano, não consigo mais. Isso. Até em questão comportamental. Se um paciente chega sempre muito irritado, ou uma família que não recebe tão bem, mas, gente... Ele não escolheu ficar doente. Exatamente. Ele não escolheu ter aquela limitação. Exato. Você escolheu cuidar disso. Exatamente. Né? Você escolheu ser um profissional. Exatamente. Então, honre sua escolha.
porque ele não escolheu estar doente. Exatamente. E você tem essa oportunidade de cuidar de uma pessoa, de promover a ela esse bem-estar, né? De tirar um pouco que seja daquele incômodo, daquela limitação. Isso. Então, poxa, eu acho isso uma dádiva. Eu sou uma apaixonada pela minha profissão. Eu levanto realmente a bandeira, eu sou muito defensora da fisioterapia. E aí, quando eu conheci o seu perfil, inclusive, eu disse, pronto, eu achei minha versão masculina, porque não tem como, gente, não se tornar uma admiradora desse homem. Inclusive, eu fiquei muito entusiasmada, vamos dizer assim. Eu tinha um certo repulso com o Pilates, a princípio da faculdade, porque foi o boom, foi a moda. Então, a gente vê muito isso em saúde. Muito, o que é que está na moda para o povo fazer o tratamento, que acha que aquilo vai ser a solução, acha que aquilo vai ser a virada de chave, e aquilo ali é o segredo do sucesso. Isso. E não é. E não é. Você pode estudar, meu amigo, o que for, a maior oportunidade, assim, né? A maior tecnologia em si, que se você não tiver justamente essa essência, você não vai ser um profissional. Se não tem um conhecimento humano, aquele. não dá para tratar na integralidade, né? Quando você fala dessa questão da versão do Pilates, isso é muito real, né? Isso é muito Então, era real. isso que eu ia completar. Como no Pilates você consegue fazer isso? Eu fiquei, assim, incrível. Pois é, quando a gente traz para o conhecimento do Pilates, a gente precisa entender que o Pilates é um recurso que veio para somar na cinesioterapia. Ele não veio para fazer dicotomia, ele veio para somar. E aí a gente vai ter o Pilates clássico, o Pilates contemporâneo, o Pilates clínico. Eu trabalho com o Pilates clínico. E o Pilates clínico é tratar o paciente dentro das suas necessidades, seja ele para promover, para reabilitar, para curar o paciente, dentro do seu quadro clínico, com o movimento. Perfeito. Só que eu vou ter os recursos do Pilates, eu vou ter as molas, que são resistências, eu vou ter os aparelhos... Inclusive, não é para qualquer um, não. Não é, pois é. E aí eu vou trabalhar com essas resistências das molas e os movimentos adaptados dentro do método Pilates. Ele foi falar em Pilates, eu já ajustei aqui minha postura, que vai aqui, né? E aí, muito se fala do movimento, e até foi um questionamento que eu fiz numa outra palestra, que eu perguntei, quem está para além da ciência do movimento, né? A gente está tendo essa visão de quem está para além, porque quem está para além da ciência do movimento, quando a gente fala da ciência do movimento, é da expertise, do estudo, Sim. É um indivíduo, é o paciente. Sim. E será que nós estamos vendo esse paciente na sua integralidade? Será que os movimentos que eu estou buscando fazer não é só uma performance? Agora você falou a palavra certa. A gente busca performance ou funcionalidade? É isso, é um atendimento performático, né? Então, assim, se você quer fazer uma postura para performar, para ser instagramável, ok. No meu instituto eu não trabalho dessa forma, né? Eu busco funcionalidade através do movimento. Tem pessoas que fazem dessa forma e trabalham dessa forma? Tem, e está tudo bem. Cada um busca aquilo que deseja para a sua vida. Mas quando a gente fala de tratamento de um indivíduo com o método Pilates, a gente precisa entender que não é sobre performance, é sobre funcionalidade. Bom, Joseph Pilates foi um enfermeiro. E quando estava lá na guerra, muitos feridos, quando ele olhou para as macas, né, que tinha lá, ele olhou embaixo e viu molas. E na sua expertise ele disse, eu posso usar essas molas para reabilitar essas pessoas. Veja que mente brilhante, né? E aí ele começou a usar as molas como resistência. Para reabilitar os feridos da guerra. E funcionou muito. Incrível. E se tornou uma ciência, né? Então, quando ele começou com essa ciência do movimento, não foi com performance. Foi buscando funcionalidade para os feridos da guerra. Né? Resolução dos problemas daquele cenário, naquele contexto, que é exatamente o que a gente vem falando. Agora, claro, a gente sabe que muito se muda, muito se aparece, vai se inovando, vai aparecendo outras novidades. Mas quando a gente parte do princípio do que é o método Pilates, ele é um método para tratamento, para funcionalidade, não para performance. E aí foi bem engraçado que na hora eram mais de 43 mulheres no evento, né? E aí ficaram assim... Porque é uma reflexão importante. Impactante. Se eu trato com movimento, né? Seja você fisioterapeuta ou educador físico, que são profissionais legalmente autorizados para atuar na área. Se você trabalha com movimento, com pessoas, você vai se preocupar com a performance ou com a funcionalidade? Perfeito. A resposta é super simples, né?
Então, assim, fica a reflexão para todos vocês que estão assistindo também. Depois dessa, vai ter muita gente indo fazer terapia, porque tenho certeza que vai ter tocado lá no fundo. Então e isso é sobre responsabilidade profissional. É verdade. Né? Eu não posso chegar, pegar um paciente meu de 50 anos, eu não vou nem citar os de 80 e de 90, de 50 anos e querer colocar ele de cabeça para baixo. Qual vai ser a função desse movimento para esse meu paciente que tem, por exemplo, uma fibromialgia? E olhe lá, viu? Porque do jeito que vai também, os de 50 estão arrasando. Mas essa é a responsabilidade, né? Esse movimento, ele é um movimento performático ou ele é um movimento funcional? Porque se não for funcional, cientificamente, não vale a pena. Com certeza. Né? Olha, já foi um show sobre fisioterapia. Agora eu fiz praticamente uma especialização em Pilates. Mentira, tô brincando. Esse homem, ele tem muita história, ele tem, né, muita base do que ele tá falando. Mas eu quero falar sobre você, querido. Porque eu juro, assim, é um orgulho muito grande ter um profissional fisioterapeuta com uma bagagem tão como é que eu posso dizer? Sólida, de fato, né? Você, além de ser da mídia, tudo mais, mas a gente vê que é algo muito verdadeiro, muito real. E eu queria saber um pouco mais sobre isso. O que é que te levou para a fisioterapia? Já disse, né? Eu sou apaixonada. Se eu for contar minha história aqui, meu Deus do céu. Mas eu quero saber o que te levou para a fisioterapia, o que mudou do jornalismo para a fisioterapia. Como foi isso? Então, na verdade, meu sonho de jovem era ser dentista. Sim. Fiz um curso técnico na área, que na época era THD, né? E meu sonho era ser dentista. Só que aí comecei a trabalhar com uma prima, fisioterapeuta, né, Simone, que ela já era formada, tinha uma clínica, e fui ser recepcionista dessa clínica, né? E aí fui vendo todo aquele movimento, cuidado, a forma que lidava com os pacientes. E ela dizia, você vai ser fisioterapeuta. Eu disse, não, eu quero ser dentista. Eu quero ser dentista. Ela, você vai ser fisioterapeuta. E realmente fui me apaixonando pela fisioterapia. E como a fisioterapia é gigante, né? Minha gente. Gente, tem uma área assim... gigante. Não é à toa que ainda vem crescendo, aparecendo várias... Então, assim, eu disse, poxa, eu posso atuar de diversas formas, né? E fui me apaixonando dentro dessa prática enquanto recepcionista, né? Vendo toda a funcionalidade da fisioterapia e com o Pilates clínico, que é a abordagem da minha prima. E talvez até você teve numa visão privilegiada, porque você meio que acompanhou a evolução dos pacientes, né? A princípio, como eles iam saindo depois. Me ajudou muito na graduação. Porque as parcerias que minha prima tinha, então tinha momentos do intervalo, por exemplo, que eu ia estudar anatomia, né, com as colegas fisioterapeutas da minha prima. Então, assim, quando eu entrei na faculdade, eu já entrei com uma visão muito diferenciada. Que massa. E até alguns professores dizendo, Alexandre, por que você já tem essa visão tão assim aguçada? Eu sei porque eu trabalho já há algum tempo na clínica de fisioterapia. Então, foi, assim, muito importante para mim. Eu já entrei na faculdade com um grande diferencial. Já foi um estágio, Já né? foi um estágio, né? E aí, terminei a graduação, fui trabalhar para outras pessoas, inclusive Bárbara, que vai vir para cá. Um beijo, Bárbara! Bárbara, querida, tô já vendo aqui todos os detalhes. Bárbara vai estar aqui. E Bárbara foi o primeiro espaço, assim, que eu fui trabalhar, já enquanto profissional do Pilates, e finalizando a graduação. E aí, terminei a graduação, fui para o hospital. Um mês da graduação, 2 meses mais ou menos, fui chamado para o hospital, trabalhar no hospital. Eu disse, meu Deus. O que eu tinha era o estágio na restauração, que foi importantíssimo. Ali é uma escola. Eu disse, mas eu vou. Aproveitei a oportunidade e fui. Passei 2 anos na área hospitalar. Foi assim, um marco na minha vida, um crescimento gigante, você sabe disso, né? Aí... Amo a área hospitalar, com algumas ressalvas, porque a gente sabe que não é fácil, você sabe disso, né? Não. Mas depois apareceu uma grande oportunidade de ter meu negócio. E abri o meu primeiro espaço, né? Fisioterapêutico, com Pilates e tudo mais. E aí já estamos há 8 anos com o Instituto. E há 5 anos, mais ou menos, entrei no jornalismo. Apareceu uma oportunidade através de um blog que me convidou para escrever uma matéria. Se for escrever. E aí uma pessoa que não é comunicativa, que não tem a menor facilidade. Eu vou escrever a matéria. Saí no blog, né? Super bom, né? Notoriedade. E aí, depois da escrita, fui convidado para escrever a coluna sobre saúde
nesse blog. Eu disse, aceito também, né? Que massa. Pessoa hiperativa, né? Aproveita. E aí... É nada, isso é justamente quem é entusiasmado, quem acredita no que está fazendo, a gente quer mais propagar. E as oportunidades é essa, né? Da gente falar sobre ciência, porque assim, a gente sabe que no mundo de hoje tem muito achismo, né? Exatamente. E a gente que tem o estudo, a ciência a nosso favor, e temos embasamento do que estamos falando, a gente precisa tá sendo visto. Isso. Porque o que tem de informação que não é válida, não é brincadeira. E aí, assumi a coluna, disse, mas eu posso convidar outros amigos que são da saúde para escrever também. E aí, isso foi tomando uma proporção. Tá vendo que ele é a minha versão masculina, minha gente? Foi tomando uma proporção, foi aparecendo outros veículos para escrever. E eu disse, vou estudar jornalismo. Estudei jornalismo, e aí tirei minha credencial. E aí a paciente disse... Já sei que vai deixar a fisioterapia. Eu disse, mas por quê? Comunicação está em todas as áreas, né? Eu não preciso deixar a fisioterapia para atuar no jornalismo. Pelo contrário, soma demais. Você vai ver, eu trouxe a revista para ela, a revista da Leal Fashion, lá de São Paulo, que eu sou colunista. Gente. E essa eu fui capa. E essa é sua. Olha, isso aqui não é nem presente, isso aqui já é tesouro. E aí tem temáticas sobre saúde também. Que tudo! A revista do querido Leal, Carlos Leal. Olha, terapia manual evolutiva, Raquel Siebra, que foi uma professora da faculdade. E essa revista é muito bacana, lá de São Paulo. Eu tenho o prazer de ser colunista dela. E essa é sua. Um evento. Carlos Leal, um beijo para você, grande diretor da revista. E aí, estou no jornalismo. Amo o que faço como jornalista também, né? A gente sabe que existe muitas questões também negativas no meio, mas eu decidi escrever sobre coisas positivas, sobre assuntos relevantes que somam para a sociedade. Então, desde o contexto da saúde, viagens, então histórias que realmente somam e que inspiram, né? Então, eu posso dizer que hoje jornalismo e fisioterapia, eles não geraram dicotomia na minha vida. Não. Somaram demais e me fizeram quem eu sou. Não só na sua vida, né, querido? A todos que estão ao seu redor, a gente agradece. Estamos usufruindo, né? Coisa boa, dessa junção aí, desse match. Foi excelente. É um prazer enorme. Te agradeço mais uma vez. Eu que agradeço. Foi maravilhosa a nossa conversa. Espero Muito que obrigado. a gente tenha a oportunidade de uma próxima conversa. Com certeza. De alguns eventos. Você não me escapa. Não. Que agora colei nele. Estamos grudados. E não tiro mais. E aí, aproveitando também esse momento, você falando, né, dessa área do jornalismo. Eu sou nova na comunicação, vamos dizer assim. Fisiotalks também foi um pouco, né, desse meu caminho. Eu gosto muito de me comunicar, eu tenho essa facilidade e eu gosto de fazer com que as pessoas também estejam, né, mais orientadas, mais conscientes. E, assim, dividir um pouco do que eu sei é maravilhoso. Então, aqui com a Porto Zero também foi uma oportunidade excelente, né? O pessoal tem um estúdio maravilhoso, eles têm uma responsabilidade muito grande com essa comunicação, como você falou, em questão do jornalismo e tudo mais. Então, é uma assessoria importante, né, séria. E eu precisava desse apoio, porque eu não tenho conhecimento da área. Então, eu tinha muito medo disso, assim, de como seria usado, né, aquilo que eu ia comunicar, como que ia ser usada a imagem, né, do podcast, dos meus convidados. Então, eu tive muita preocupação enquanto a isso. E é como você falou, a mídia está ali e cada um que interprete como queira e cada um que pegue aquela parte que quer. Então, a Porto Zero veio também me ajudando muito, né? Me dando muito apoio e muito embasamento em tudo isso. Então, eu ainda estou aqui, né, como aprendiz. Mas está ótima, gente. De frente com o Gabi, de frente com o Mari. De frente com a Mari. Inclusive tem, né, conversando... Como é de frente outro? com a Alex. De frente com a Que é a minha coluna social e também a gravação de um programa que eu faço. Que eu vai não no tenho YouTube. condições. Fátima Bernardes, nesse momento, vai estar chorando no sofá. Horrores! Olha, eu vou trazer ele de novo, minha gente. Vou trazer ele novamente. Eu volto. Eu não digo que vou lá, porque eu já sei que não é aqui na Zona Norte. Mas me conta onde é que a gente encontra, onde é que é o Instituto. O Instituto fica em Candeias. E, por favor, venha mais pra perto. Oh, meu Deus do céu. Você tem que ter um na Zona Norte e um na Zona Sul. Olha só. Será que isso é profético, minha gente? Então, meu chega Instituto pra Zona fica Norte em Candeias, né? Fica em Candeias. E...
O arroba é o arroba instituto.depilates. Vou aproveitar e dar meu arroba também, né? Bota aí todos. A gente vai colocar todos os links aqui no vídeo. Alexandro Araújo, vocês me encontram lá pra gente interagir bem muito. Fora todas as revistas, fora todos os blogs, fora Precisar, conte comigo, estamos aqui. Eu sempre digo, né? Estamos nessa vida para somar, senão perde sentido. Perfeito. Né? É sobre isso mesmo. E a gente somou demais hoje, Fico viu? muito feliz, Na minha vida, com certeza, você já fez uma diferença que grande. Bom, fico feliz. Realmente, você ganhou uma... Eu não digo uma fã, porque a gente... Esse negócio de fanatismo... Isso. Mas você ganhou uma grande admiradora, tenha certeza. Muito obrigado. E vou estar aí ainda lhe seguindo, lhe acompanhando, de verdade. Grudadinhos, isso é bem de verdade mesmo, isso é bem do coração. Obrigado. Então, te agradeço mais uma vez. Obrigadão, Foi Mara. Maravilhoso. Tenho certeza que a gente consegue, com essa conversa, né? Plantar uma sementinha aí. Sim. E acolher também, sim. né? Os pacientes, saberem que existem profissionais dessa forma, não só como a gente, vão ter vários outros que vão se identificar. Isso. E isso é muito importante, não só para a fisioterapia, como para a saúde num todo, né? E é isso, gente. Esse programa foi mais emocional, porque realmente teve um significado muito importante e foi um prazer enorme. Então, agradeço a vocês, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se divertido assim como a gente, se emocionado também. E aguardo vocês para o próximo Physiotalks. Tchau, tchau. Tchau.